Olá, meus caros, Corvo quem vos fala, e para hoje, no nosso Cine Corvo, trago aí mais um slasher movie. Dessa vez, eu escolhi Sleepaway Camp. Embora esse filme tenha se tornado um cult, né, muitos anos depois do seu lançamento, e é um fenômeno, eu acho que é digno de nota, e que eu acho que eu não falei anteriormente, é que muitos filmes B, C, D do horror, embora eles tivessem sido fracassos de bilheteria na época em que foram lançados, extremamente criticados, inclusive por algumas vertentes conservadoras da época, né? Pessoas que queriam proteger os, entre aspas, valores da família e do bem. Uh, Algo aconteceu quando novas versões passaram a ser lançadas anos depois, principalmente com a aparição de outros tipos de mídia, como o DVD e o Blu-ray. Uh, como esses filmes eles não tinham grandes tiragens na época dos lançamentos deles, então eram feitas, produzidas, né, poucas fitas, poucos VHS e distribuído nos locadores. Essas fitas ficavam velhas, estragavam e depois não tinha reposição, certo? E muitos deles também não tinham orçamento suficiente ou muito marketing para chegarem até as salas de cinema, né? Muitos eram lançados direto para o VHS. Então também ganhava muito reconhecimento ou conhecimento por parte de um público muito local. No caso de Sleepaway Camp, ele chegou a ser exibido em algumas salas, mas apenas salas locais mesmo, né? Ali na região de Nova York. E não saiu muito disso não. Mas quando as mídias como o CD e o DVD vieram à tona, né? Esses filmes começaram a ser relançados e atingindo assim um público muito maior mundialmente. E isso fez realmente que esses filmes fossem assistidos por muitas pessoas no mundo. E eles ganharam assim esse rótulo mesmo de cult classic, né? Os filmes cult mais apreciados agora por um público próprio deles mesmo, que os resenha, fala bastante deles, enfim, ganhando realmente uma notoriedade. E é um fenômeno tão interessante que os próprios atores, atrizes, produtores daquela época que não tinham conseguido realmente reconhecimento muito grande por esses filmes, eles passaram a ter também o seu próprio público, a participar de eventos, a serem convidados para outros filmes posteriormente. Então é um ocorrido, né? É que eu acredito ser muito digno de nota por causa disso. Sleepaway Camp é um desses filmes, né? Hoje ele é muito mais conhecido, com certeza, do que ele foi lá na década de 80. Um filme lançado em 1983, que foi exibido em alguns lugares só em 84, ou seja, ele chega numa fase onde o declínio da slasher wave já estava acontecendo. O gênero já estava saturado em virtude de muitos filmes terem sido produzidos em massa, né? Aproveitando, reciclando a ideia do Halloween e do Sexta-feira 13. E foram feitos tantos e com tão pouca qualidade, como eu havia dito no tópico de Pieces, depois se vocês quiserem procurem aí no canal, foram produzidos tanto e com tão baixa qualidade, né, que o gênero ele já estava começando a ficar saturado. Então, a princípio, o impacto do filme não foi muito grande. Mas há algumas coisas em Sleepaway Camp que eu acho que são dignas de nota. Bem, vocês vão olhar para esse filme aí, e já pelo título dele, né? E pensar, bem, é um filme que ocorre num acampamento de férias. Algo vem à mente? Friday the 13th, é claro. Sexta-feira 13. Então, a princípio, o que se espera, né? O que as pessoas têm em mente é o quê? Ah, esse filme aí vai ser uma cópia descarada de Sexta-feira 13 e vai fazer basicamente o que Sexta-feira 13 faz. É o mesmo cenário,
A ideia que ocorre é justamente essa. Mas esse filme é bem diferente de Sexta-feira 13. E eu não falo enquanto contexto não, porque como Sexta-feira 13 é sim um filme ambientado num acampamento com um assassino à solta. É um slasher, né? O clima dele é muito diferente. Em Sexta-feira 13, na franquia, Friday the 13th, uh, há uma preocupação em criar um clima de mistério, mas é um mistério, digamos, muito mais intimidador, porque a figura do assassino ela é intimidante. Em qualquer filme da série, você sabe que um assassino que está ali é um super assassino, independente da fase da franquia, naquela que o Jason ainda era uh, minimamente humano, né? A Mrs. Voorhees também. E aquela onde ele já é um assassino sobrenatural, a figura é intimidante. Você sabe que ele é um assassino fora do comum, né? É uma força praticamente incontrolável. Em Sleepaway Camp também tem esse clima de mistério, mas é um mistério mais de saber mesmo quem está matando. Entende? Não, como é um filme único, o clima de mistério na descoberta de quem está matando está em voga. Para algumas pessoas vai ser algo extremamente óbvio, para outras não, né? Algumas pessoas vão ficar com um caráter dúbio aí mesmo de para descobrir quem está matando ou não. Não vou falar muito sobre isso para não dar spoiler, mas enfim, é um filme que cria essa aura de mistério mesmo, e não necessariamente é ambientado para esse assassino sobrenatural. Apenas alguém que está ferrando com as pessoas no acampamento, por algum motivo. Né? Alguém que está, digamos, sadicamente perseguindo algumas pessoas. E falando em sadicamente, esse é uma segunda característica de Sleepaway Camp, as mortes. As mortes são muito sádicas mesmo. E muito criativas também no que compete a um acampamento. O que nós temos com o Jason Voorhees na franquia do Sexta-feira 13 é ele utilizando vários tipos de instrumentos para cometer, né, os assassinatos dele. Que vai desde a machete, né, ou até coisas muito mais letais, digamos assim, né, como garfos, lanças e várias outras coisas, né. O Jason ele tá mais para alguém que empala uma pessoa do que simplesmente tenta acabar com a vida dela. Ele destrói as pessoas. Em Sleepaway Camp, o que é feito é bem interessante porque é utilizado normalmente coisas do próprio cenário mesmo que envolvem um acampamento, né? Bichos, por exemplo, né? Então as mortes elas são mais soft, né? Elas são mais leves, mas elas são criativas, né? Que envolvem elementos típicos de um acampamento que você esperaria de um acampamento, né? Uma casa no meio do mato perto de um lago. Então é uma coisa que também chama atenção. E um terceiro fator que leva Sleepaway Camp a ter uma ambientação bem diferente de Friday the 13th é o fato do elenco ser um elenco realmente de adolescentes. Chocante, né? Mas foi. O que nós tínhamos nos slashers movies da época, até por questões éticas, né? Era adultos fazendo papel de jovens. Porque eram filmes com muita misoginia, eram filmes com muita nudez, né, cenas brutais. Não é uma coisa que você poderia expor atores e atrizes muito jovens, né? Sleepaway Camp não está nem ali para isso. Ele usa crianças, né? Nós temos aí como principais destaques desse elenco mirim a Felissa Rose, que faz a Angela Baker, e o primo dela, né? O Jonathan Tiersten, que faz o primo dela no caso, né? O Rick Thomas. Juntando com duas meninas aí pentelhas, né? Que é a Karen Fields, que faz a Judy, e a Catherine Carey, a Meg, são todos jovens, são todos adolescentes, muito novinhos inclusive. Então é das questões envolvidas nesse filme que inclusive deu bastante polêmica na época. Como você faz um filme com esse
com esse contexto, né, com essas questões. Inclusive tem até um membro do acampamento que é um pedófilo. Esse cara, ele dança, tá? Aí é muito bom ver ele dançando. Mas, enfim, o cara é um pedófilo e contracena com as crianças. Então, é um filme que causou bastante impacto na época por causa dessas questões também. Mas o fato do elenco ser mirim traz para Sleepaway Camp uma sensação de que realmente é um acampamento. Porque ele acaba contendo, de certa forma, não que o roteiro tenha sido escrito assim, mas por causa de ter sido falado e atuado por crianças, por adolescentes, ele acaba criando uma aura adolescente também, né? Uma coisa bem teen. E quando eu falo teen, né? Quando eu falo adolescente, não imagine que isso é algo ruim, não, né? Que é uma coisa meio debilóide. Embora o roteiro seja muito simples, bem tosquinho, e os próprios atores mirins, inclusive a Felissa Rose, que ficou mais conhecida por causa do papel dela, todos eles não são grandes atores e atrizes. Muitos deles, inclusive, são bem fraquinhos, muito fraquinhos mesmo. É uma coisa bem pastelona. Mas eles são jovens. E, basicamente, pela deficiência de atuação deles na época, o fato deles não serem grandes atores e atrizes, os fez com que eles interpretassem a si mesmos. Então, mesmo naquelas coisas imbecis mesmo de adolescente, né, como por exemplo rivalidade de beleza, de, de relacionamento com o namorado, esse tipo de coisa, uh, eles basicamente interpretam eles mesmos. No caso, então, essa característica acaba por fazer com que Sleepaway Camp tenha realmente um clima e aura de acampamento de adolescentes, né? E para alguns isso acabou sendo um fator até mais intimidante, porque embora os atores e atrizes desse filme sejam é, muito pentelhos mesmo, né? Eles são tão chatos, eles são tão insuportáveis que você praticamente não liga muito para eles, né? São um porre mesmo. O fato de alguém estar caçando eles, atrás deles, pela idade que eles têm, por serem jovens, isso acaba criando um certo clima meio brutal para o filme, né? Um pouco bárbaro, pela natureza mesmo da idade das pessoas envolvidas. São aspectos desse filme que eu estou narrando aqui que fazem com que ele seja diferente do Friday the 13th. Friday the 13th é muito melhor que Sleepaway Camp. Se a gente pegar os quatro primeiros filmes da série Friday the 13th, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, né? Que nem foi chamado parte 4, é chamado The Final Chapter, embora a franquia tenha continuado depois. Friday the 13th, esses quatro primeiros filmes são muito melhores que Sleepaway Camp. Mas Sleepaway Camp é divertido. E ele é diferente, ele tem um clima diferente. E por isso ele merece um pouquinho de atenção. E para quem gosta de slasher movie, esse filme ele merece ser conferido. O que de fato fez com que Sleepaway Camp tivesse o patamar de filme cult clássico que ele tem hoje, foi, sem dúvida nenhuma, o seu final. O final de Sleepaway Camp é plot twist, assim, violento. Ele parece que vai ser plot twist, ele não se confirma como plot twist, ele se mostra óbvio, e depois, quando você menos espera, ele dá um plot twist. Estoura assim na sua cara. Ele é chocante. O final de Sleepaway Camp é chocante. Quem for assistir esse filme pela primeira vez, às cegas, não procura nada sobre ele. Assista. Às cegas mesmo. Porque o filme, embora ele não seja um primor técnico, ele seja simples e bem repetitivo em relação ao que outros slasher camps sejam de maneira em geral, o final dele faz valer a pena. Total. Né? Tanto é que esse filme ele é considerado, né, por críticos, por muita gente, como aquele que dentro do gênero tem um dos finais mais chocantes de toda a história. Né? É algo, se a gente for comparar, é um final tão interessante
e tão surpreendente, chocante, como Psycho, do Alfred Hitchcock, teve, né? Quando você descobre quem é o assassino em Psycho, sobre a natureza real do Norman Bates, é chocante para a época. E esse filme aqui, ele faz a mesma coisa para 1983. Era slasher movie, tinha muita nudez, tinha brutalidade e sangue por tudo quanto é lado. Se essas coisas não chocavam, Sleepaway Camp acha uma coisa, um tabu da época, usa e choca. Então, e o final ele é surpreendente. Porque quando você acha que já sabia de tudo, quando você pensa que esse filme não tinha nada para te apresentar, ele faz algo que você não esperava nem um pouco. E é uma coisa que eu acho interessante nele também, né? Porque ao você descobrir, no final, descobrir o que realmente estava se passando, o que estava em jogo, te leva lá para uh, uma análise mesmo, né, do início, meio e fim dele, e onde você começa a perceber, a analisar algumas das personagens do filme, e você começa a pensar o quanto uma pessoa que é doente, o quanto a maneira dela de ver o mundo, muito baseada na sintomatologia dela, né, no desequilíbrio dela, como isso pode afetar a vida de uma outra pessoa. Principalmente como isso pode afetar a vida de jovens, né? Como uma pessoa muito doente que não se trata pode também afetar profundamente a vida de infantos, né? A um ponto sintomático que isso não tem volta e acaba acontecendo, resultando no que acontece aí nesse filme. O final é surpreendente. Você fica pensando se é possível desver o que você viu, né? O que não é. E eu garanto que depois de ver o final, você jamais vai esquecer dele. Você pode esquecer sobre esse filme, sobre as cenas dele, sobre o que ele é, mas o final vai ficar na sua cabeça pro resto da vida. Como o final de Psycho, de Psicose, fica com a gente. Pelo fato dele ser um final muito interessante, muito surpreendente. É o que faz valer realmente a pena assistir Sleepaway Camp. Eu poderia falar muitas coisas sobre esse filme, inclusive sobre produção, pós-produção, o impacto que ele teve na vida dos envolvidos, né, como alguns dos atores e atrizes começaram a ser vistos na vida pública, alguns problemas que eles sofreram, várias coisas, né? Mas como é um tópico de introdução, eu não farei. Muito em virtude também do fato de que se eu fizesse uma review e resenha, eu estaria entregando muita coisa nesse filme e dando spoilers que vão atrapalhar a forma como vocês vão assistir. Então eu opto por parar a introdução por aqui. Lembrando sempre que o link para o filme está aí na descrição. E espero que vocês se divirtam aí com esse slasher que normalmente é apenas conhecido realmente por quem estudou ou se interessa pela slasher wave de forma mais contundente a ponto de pesquisar filmes dessa safra, desse movimento cultural lá na década de 80. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e bom filme.